Seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui nas nossas aulas de legislação. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Belém, que serve tanto para o concurso da SEMEC quanto para o concurso da SEMAD. Na nossa última aula, nós iniciamos ali a conversa sobre gratificações adicionais e indenizações, tá? Que são as chamadas vantagens de ordem pecuniária, tá? Que são coisas que são pagas além do vencimento do servidor, tá? Então isso é atribuído ao funcionário de acordo com o regulamento prevê, tá? Então são essas vantagens, isso são chamadas de vantagens. 3 tipos, vamos relembrar: gratificações, adicionais e indenizações. A gente vai começar falando sobre as gratificações, como você pode observar aí na nossa apresentação. Então, olha só, existem 6 tipos de gratificações, tá? Primeiro, a gratificação por regime especial de trabalho, e aí é dividida em duas. São 2 tipos de gratificação por regime especial. Primeiro, a gratificação por tempo integral, que é paga àquele funcionário que tem, a sua dedicação em tempo integral, em uma jornada integral de trabalho. E a gratificação por dedicação exclusiva, tá? Então, existem servidores que eles recebem uma gratificação a mais para trabalhar apenas no município de Belém. Isso é chamado de dedicação exclusiva. Ele vai trabalhar somente naquele órgão e por isso ele recebe uma gratificação por isso. A segunda gratificação é a gratificação por atividades especiais. E esse tipo de gratificação é dividido em 5 tipos, tá? Então, quais são as atividades especiais? De função, certo? Então, dependendo da função que esse servidor exerce, ele vai receber uma gratificação. Tem a gratificação pela localização especial de trabalho, certo? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha na zona rural do município, ou que trabalha nas ilhas, ou que trabalha em um local mais afastado, mais distante, que exige um gasto maior dela, e aí ela recebe aí essa gratificação por esse local especial de trabalho. É o caso, por exemplo, de alguns servidores da FUNBOSC, tá? Que é a Fundação Eidolf Moreira Escola Bosque. Alguns servidores que trabalham na Escola Bosque, eles necessitam muitas vezes dormir no local de trabalho, que trabalham nas ilhas. Então eles recebem ali uma gratificação a mais por trabalhar nessa localização que exige aí um trato especial. O terceiro tipo de gratificação por atividade especial é pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas. Então, se a pessoa trabalha com manipulação de materiais radioativos ou de materiais tóxicos, ela recebe uma gratificação por trabalhar nessas condições. A gente tem, por exemplo, as pessoas que recebem, por exemplo, atividades perigosas, por exemplo, os guardas municipais, que trabalham com a segurança, que correm um certo risco, vigias, as pessoas que vigiam o patrimônio público, que tem que trabalhar de madrugada. Então essas pessoas recebem aí uma gratificação por isso. O quarto tipo de gratificação por atividades especiais é a de elaboração de trabalho técnico especializado. E aí vai ter um regulamento, vai ter uma lei específica que vai definir isso, tá? E o quinto tipo de atividade especial é a de fiscalização ou coordenação de processos seletivos, tá? Conforme um regulamento ele também vai prever. Tá? Então, quem trabalha em concursos públicos, quem fiscaliza,
né, o trabalho ali na seleção, dos processos seletivos, concursos públicos. Existem servidores públicos que trabalham nesses processos. E eles recebem uma gratificação por isso. Tá? Então essas são as gratificações por atividades especiais. Existe também a gratificação por produtividade. Tá? Então o servidor recebe um valor a mais por ter um desempenho aí maior e se destaca em relação aos outros. Então isso é uma gratificação por produtividade. A outra é por serviço extraordinário. Qualquer tipo de serviço que aquele servidor venha fazer que esteja fora da carga horária de trabalho dele, fora do ambiente de trabalho, ele vai fazer alguma outra coisa que fuja da rotina da qual ele trabalha. Tá? Isso é um chamado trabalho extraordinário. A gratificação natalina, que é aquela recebida no final do ano, né, a chamada sexta, muita gente chama de sexta natalina, como popularmente é chamada, tá? Mas o nome correto, no caso no município de Belém, é de gratificação natalina. E a última é a gratificação de permanência. Vamos especificar aí cada uma delas. Então, por exemplo, a gratificação por regime especial, vamos recapitular, ou de dedicação exclusiva, ela só pode ser dada a um funcionário efetivo, tá? Ou seja, um concursado. Um temporário não pode receber gratificação por regime especial, tá? Um comissionado também, ou em alguém com função gratificada, tá? Desde que preste serviço aí nesse regime especial. Então, olha só, como que essa gratificação ela vai ser recebida? Primeiro, quem trabalha em tempo integral vai receber 50% do vencimento base do cargo, com uma carga horária mínima de 2 horas, além da jornada normal de trabalho diário. Então, além daquele valor que ele recebe, que é o chamado de vencimento base, ele recebe 50% daquele valor a mais, tá, por esse tempo integral. Então, digamos que a pessoa ela receba R$2.000 de salário, é o vencimento base dela. 50% de 2.000 seria o quê? R$1.000. Então, R$1.000 seria a gratificação para além do vencimento base. Então, soma-se os 2.000 de vencimento base, mais os 1.000 de gratificação, que totalizaria uma remuneração de R$3.000. Então, assim que funcionaria essa gratificação de 50%. Caso de dedicação exclusiva, a gratificação ela é de 100%, ou seja, ele recebe o dobro do valor que ele receberia se não trabalhasse em regime de dedicação exclusiva. Então, o funcionário que recebe de vencimento base 2.000, ele vai receber os mesmos 2.000 para trabalhar em tempo integral, ou seja, o salário dele passa a ser de R$4.000. Para que esse tipo de gratificação seja concedida, tem que ter uma autorização antes, tá, do prefeito ou da comissão executiva da Câmara, e não pode acumular. Ou você recebe uma ou você recebe outra. Você não pode receber de tempo integral e dedicação exclusiva ao mesmo tempo. Ou você é tempo integral ou você é dedicação exclusiva. Então isso tem que ficar muito claro. Então olha só, por atividades especiais. Então quem exerce o seu trabalho em locais insalubres, né, com substâncias tóxicas, com risco de vida. Então, tudo isso vai influenciar para o recebimento dessa gratificação. Então, vamos ver o que nós temos mais aqui de tópico.
Então, no caso, por exemplo, quem trabalha com raio-x, existem funcionários da saúde que trabalham com raio-x, recebe 40% sobre o vencimento base. Reparem que sempre é uma porcentagem que é em cima do vencimento base. Então, toda a gratificação ela vai incidir sobre o vencimento base, tá? Pode ser que a questão do concurso queira brincar com vocês, de dizer que a porcentagem é sobre a remuneração. Não é. A porcentagem é sobre o vencimento base. Tá? Então lembrem disso. Então olha só, de produtividade é o funcionário que contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público. Tá? Então geralmente é para quem trabalha nas atividades de tributo, de fiscalização, né, de arrecadação. Geralmente é quem trabalha nessas atividades que recebe esse tipo de gratificação. Então, olha só, a do serviço extraordinário também vai corresponder a 50%, tá, em relação à hora normal de trabalho. No caso, se for um serviço noturno, ou seja, a pessoa que trabalha à noite, o valor ele vai ser de mais 20%. Então, se você faz um serviço extraordinário, você tem 50% a mais, e mais 20% se essa atividade, esse serviço extraordinário, ele foi feito à noite. Então, você vai ter, no caso, 70% de gratificação. Tá? Então, não confundir. Se for noturno, se o serviço extraordinário ele for noturno, você tem 50% referente ao extraordinário e mais 20% referente ao serviço noturno. Se o serviço extraordinário ele não for noturno, é apenas 50%. A gratificação natalina, como eu já falei, é correspondente ali ao final do ano e você recebe ali 1/12 da remuneração devida, ou seja, a gratificação natalina ela é o 10º, nada mais nada menos do que o 13º salário do trabalhador, tá? Do servidor. Isso que é a gratificação natalina. É 1/12, ou seja, o 13º salário que ele vai ser pago em dezembro, tá? E aí, no caso, como é referente a 13º salário, segue aí as normas, as leis maiores, né? A lei do pagamento do 13º. Por exemplo, é até o dia 20 de dezembro que esse 13º ele tem que ser pago para, não só para o servidor público, todo trabalhador. Isso é uma regra, se eu não me engano, a CLT que estabelece isso. E aí, logicamente, o estatuto ele incorpora isso no seu texto, colocando que até o dia 20 de dezembro essa remuneração deve ser recebida. Então, olha só, o funcionário que ele é exonerado, ele vai receber proporcional. Assim como também o funcionário que entra no meio do ano no serviço público, ele recebe proporcional aos meses que ele trabalhou, tá? Então, essas são as gratificações. Vamos para o próximo tópico. Falamos sobre as gratificações, vamos para os adicionais, tá? Os adicionais, eles são por tempo de serviço, férias, escolaridade, turno e de cargo em comissão. São 5 tipos de adicionais. Então, olha só, são 6 tipos de gratificação e 5 tipos de adicionais, tá? Então, o que seria o adicional por tempo de serviço? O adicional por tempo de serviço, ele é para cada triênio de efetivo exercício até o máximo de 12. Pega lá, o que isso significa? Significa que a cada 3 anos trabalhados, você tem direito a um percentual de 5%. Tá? É o chamado triênio. Triênio são 3 anos. Tá? Então,
Com 3 anos de serviço, você recebe 5% de adicional. 5% de quê? Do seu vencimento base. Tá? Então recebe 5%. Com 6 anos, ou seja, mais 3 anos, 3 mais 3 igual a 6, você recebe mais 5%. Ou seja, passa a receber 10%. Com 9 anos, que seria o terceiro triênio, ou seja, de 6, você adiciona mais 3, você recebe 15%, adiciona mais 5. Aos 12 anos, 20%, aos 15 anos, 25%, aos 18 anos, 30%, aos 21, 35%, 40%, 45%, 50%, até o máximo de 60%. Então, se pintar uma pergunta dessa na prova, você vai adicionando 5 a cada 3 anos. Então, 3, 5, 6, 10, 9, 15, 12, 18, aliás, 12, 20, né? 15, 25, 18, 30, 21, 35, 24, 40, 27, 45, 30, 50, 33, 55 e 36, 60. Ou seja, são 36 anos correspondente a 12 triênios. Então, esse é o adicional de tempo de serviço. A cada triênio que você conclui dentro do serviço público, você passa a ter direito a mais 5%. Então, é só você ir adicionando 5% a cada 3 anos. E lembrando que isso é automático, tá? O funcionário não precisa solicitar o adicional de triênio, de tempo de serviço. Automaticamente, o município deve fazer esse pagamento no contra-cheque. O adicional de férias é o que todo mundo conhece, porque não só o servidor público tem direito, qualquer trabalhador tem direito a férias, né? Então, também não depende de ser solicitado pelo servidor. E o que são as férias? As férias correspondem a 1/3, tá, da remuneração, a 1/3 do salário, chamado terço de férias. Então, esse 1/3 é pago no mês das férias daquele indivíduo para que ele goze o direito de tirar suas férias remuneradas, como todo trabalhador tem direito. O adicional de escolaridade, ele vai ser calculado em cima do vencimento base também. Então, reparem que é praticamente tudo vinculado ao vencimento base, tá? O vencimento base mais gratificações e adicionais, ele vai corresponder à remuneração. A remuneração é a soma de tudo, tá? Então, os adicionais são em cima também do vencimento base. Então, como é esse adicional? Então, como é que é feito? A gente tem três tipos aí de adicional de escolaridade. O primeiro, que é de 20%, tá? Então anotem, 20%, tá? Para aqueles que ocupam um cargo do qual a escolaridade ela é de primeiro grau, tá? Do ensino oficial. O que é o primeiro grau? O primeiro grau é o ensino fundamental. Então, quem tem o ensino fundamental recebe os 20% de adicional de escolaridade. Quem tem o ensino médio, ou seja, o segundo grau, por que eu falo segundo grau? Porque o texto do Estatuto, como ele é antigo, ele menciona dessa forma, mas o segundo grau é o ensino médio. Tá? Então, quem ocupa um cargo de ensino médio tem direito a 60%. Tá? E quem ocupa cargo de nível superior tem direito a 100% de adicional. Tá? Então, é 20, 60 e 100. 20 é o quê? Ensino fundamental. 60, ensino médio. E 100, ensino superior. Tá? Então, essa é a divisão aí dos adicionais por escolaridade. Adicional de turno, que é o quarto tipo de adicional, tá? Ele é pago durante o tempo que o funcionário ele estiver em duas situações.
Primeiro, né, em uma jornada de trabalho, entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, se você trabalha das 10 da noite de um dia até 5 da manhã do dia seguinte, você tem direito a 40% de adicional no vencimento base. Quem geralmente trabalha nesse regime, né? Vigias noturnos, né? Guardas municipais geralmente trabalham nesse regime. Então, se quem trabalha das 10 da noite às 5 da manhã, tem esse adicional aí de 40%. A outra possibilidade é quem trabalha sábados, domingos e feriados, em escala de revezamento. E aí, no caso, recebe 20% do vencimento base. Estão vendo aí que é tudo em cima do vencimento base. Então, fique atento, porque pode acontecer uma pegadinha aí da alternativa da questão vir dizendo que é na remuneração. Não é na remuneração. Vou repetir. Gratificações e adicionais em cima do vencimento base. Já vimos aqui na aula passada o que é vencimento base e o que é remuneração. São duas coisas diferentes, tá? Então não esqueçam disso. Adicional de cargo em comissão, tá? O que é adicional de cargo em comissão? É para aquele funcionário que é efetivo e ele é nomeado para um cargo de confiança, para um cargo de comissão, tá? Então, quanto que ele vai receber? Vai receber a quinta parte da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão, por ano de exercício até o máximo de 5/5, tá? Quando ele ocupar mais de um cargo, né, no período anual, o adicional será calculado em relação ao vencimento do cargo mais elevado. Tá? Isso acontece para aqueles funcionários que ocupam mais de um cargo. Tem gente que ocupa um cargo de ensino médio e outro cargo de ensino superior. É bem, não vou dizer comum, mas existem muitos servidores nessa condição. Vamos ao nosso próximo tópico. As indenizações. O que são as indenizações? Indenização, o que a palavra indenização nos remete? Indenização é algo que serve para nos compensar de algo que nos foi retirado, que nos está sendo devido, tá? Então, o que são as indenizações? Primeiro, passagens e diárias para funcionário que se afasta do município em missão ou estudo. Então pode ser que o município envie aquele funcionário para outro município, outro estado, ou até mesmo para fora do país, a trabalho pelo município. Então esse funcionário, como ele está indo em missão de trabalho, ele não pode tirar dinheiro do bolso dele. Então os custos da ida dele nessa missão são pagos pelo município. Tá? Então, se ele precisou de passagem para se deslocar, o município vai arcar com essa passagem. Se ele precisou de diárias, né, de hospedagem, o município também vai arcar com essas diárias. Tá? O que é uma diária? A diária ela é o dia inteiro, o dia que esse funcionário vai passar no outro local. Mas olha só, tem um detalhe. Quando este funcionário não precisar passar pernoite no local, ou seja, ele viajou para uma outra cidade, para um outro estado, mas ele não vai precisar dormir lá. Ele volta antes do mesmo dia. Então, se não precisa de pernoite, a diária é paga pela metade, ou seja, apenas 50% do valor. No arbitramento das diárias, será considerado o local para o qual foi deslocado o funcionário. Tá? Então, ele vai ser considerado para onde aquele funcionário foi deslocado para poder realizar o pagamento dessas diárias. Então, o município vai verificar se é um local longe ou um local mais perto, quantos dias
né, dependendo da distância e dependendo da missão, quantos dias aquele funcionário vai precisar se afastar, né, do município e quantas diárias, por consequência, serão pagas. Então, por exemplo, digamos que eu, como funcionário do município, o município me envie para uma missão, deixa eu escolher aqui um município distante. Para uma missão em Marabá, por exemplo. Digamos que eu seja deslocado para Marabá em missão do município de Belém. Bom, Marabá são 8 horas de viagem de ônibus, ou seja, eu vou gastar no mínimo 16 horas de viagem de ida e volta, ou seja, serão 2 dias inteiros só para viagem. Então já tenho aí pelo menos 2 diárias garantidas. Para resolver o problema, eu vou precisar de um dia para resolver a missão. Então, tenho aí 3 diárias que o município vai calcular. Então, esse funcionário, esse servidor, vai precisar de 3 diárias naquele local. Então, vai ser pago esse valor. Então, é isso que ele quer dizer na questão do arbitramento das diárias. Vamos para mais um tópico. As famosas licenças. O que são as licenças no serviço público, no caso aqui no serviço público municipal? Pode ser que tenha diferença entre as licenças do município de Belém para outros municípios, para a esfera estadual, para a esfera federal. Tá? Quem estuda para outros concursos pode verificar isso. Tá? Então, quais são as licenças que o município de Belém prevê no seu estatuto? Vamos observar então que licenças são essas. Então, olha só. Vou mostrar novamente aqui para vocês. Aí, sumindo um pouco aqui da telinha de vocês. A gente tem eu diria que 11 tipos de licença, tá? Que 11 tipos de licença são esses? Então a gente tem, eu fiz esse quadro aí, a gente tem tipo de licença, a condição que essa licença é dada e a forma como é concedida essa licença, tá? Então vamos começar pela licença para tratamento de saúde, tá? A licença para tratamento de saúde, ela só pode ser concedida mediante a inspeção médica, ou seja, a junta médica tem que constatar que você tem um problema de saúde para liberar você para licença. Então, vai ser a critério da junta médica que você vai tirar essa licença. Inclusive, o tempo de licença é a junta médica quem vai definir, mediante a avaliação, a inspeção que ela vai fazer com você. Você não pode exercer atividade remunerada durante o período de licença de saúde, tá? Se você está doente, você não pode trabalhar. Então, presume-se que você não vai exercer atividade remunerada. Outro tipo de licença, motivo de acidente em serviço. Também vai ter inspeção médica. Você também não vai poder exercer atividade remunerada durante o período. Se você se acidentou, se você sofreu um acidente, você está impossibilitado. Então, presume-se que você não pode trabalhar também. E olha só, para que essa licença por acidente ela seja tirada, ela seja concedida, o dano causado ali não pode ter sido provocado pelo funcionário. O que isso significa? Você não pode forjar um acidente para sair de licença. É isso que a inspeção médica, que a perícia médica vai avaliar. Também,
você vai ter que fazer uma prova em 10 dias, apresentar provas de que você não provocou o acidente, de como o acidente aconteceu, para que você possa dar entrada nesta licença. Por motivo de doença em pessoa da família. Então, olha só, você pode tirar licenças para acompanhar alguém da sua família no tratamento. Então, olha só, a inspeção médica vai ser feita também na pessoa da sua família. Então, o meu pai ou minha mãe estão doentes, precisam fazer um tratamento e eu preciso acompanhá-los. Eu vou tirar uma licença por motivo de doença em pessoa da família. O que vai acontecer? O município vai convocar a mim para que eu leve a pessoa da minha família que está doente para inspeção para constatar realmente a doença. E, logicamente, você não pode exercer atividade remunerada no período. E olha só, é qualquer pessoa da família que você pode tirar licença para acompanhar? Não. São os parentes até segundo grau. Quem são? Pais, irmãos, filhos, tá? Enteados. Esses são os parentes até o segundo grau civil, tá? Cunhado, tio, tia, isso não se configura como parentes até o segundo grau. Licença à gestante. O que é a licença gestante? Obviamente, as mulheres, é uma licença para as mulheres que engravidam, passam pela inspeção médica para constatar a gravidez e, logicamente, se vai sair de licença gestante e não pode trabalhar no município, também não vai poder trabalhar em outro local. Também é concedida para mães que cuidam de criança de até 1 ano, ou seja, a licença gestante ela já se converte em licença maternidade, tá? Então, crianças de até 1 ano, até 120 dias de licença, ou seja, 120 dias configura-se como 4 meses de licença, tá? Então, são 4 meses de licença para a mãe que cuida de crianças até 1 ano de idade. Crianças com mais de 1 ano, até 30 dias a mãe tem para essa licença maternidade. Esse caso aí de crianças com mais de 1 ano é quando ocorre a adoção, por exemplo, né? Então, se a criança tem mais de 1 ano e você adota ela, você tem direito a até 30 dias de licença para cuidar desta criança em casa, para cuidar da questão da adaptação, enfim. Licença paternidade. A licença paternidade ela é para pai ou adotante e, no caso do pai, ou seja, a criança nasceu, tem 5 dias após o nascimento, tá? A licença é de 5 dias. Ou, se adota, também tem direito aí a 5 dias de licença. Por motivo de afastamento do cônjuge. Então, olha só. Digamos que você tem um cônjuge, seu esposo, sua esposa, né? A pessoa que você tem união estável. Digamos que essa pessoa ela seja também funcionário público ou militar e tenha que se afastar do local. Então, por exemplo, digamos que eu e minha esposa, nós moremos aqui em Belém. Eu sou funcionário do município. Digamos que a minha esposa ela passe num concurso lá no Rio Grande do Norte. Ela precisa assumir essa vaga. O que eu posso fazer? Tirar uma licença e ir com ela até
o Rio Grande do Norte, para que nós não nos separemos, para que continuemos juntos, pois somos casados. Então eu vou acompanhá-la até o Rio Grande do Norte, onde ela vai assumir um cargo, né, de funcionária pública em outro estado. Essa licença ela pode ter mais de 24 meses, ou seja, mais de 2 anos. E ela tem, inclusive, um prazo indeterminado. Só que, apesar dela ter o prazo indeterminado, você não recebe remuneração, tá? Ou seja, você sai do município para acompanhar o seu cônjuge, mas você passa a não receber mais o salário. Mas, quando você retornar, a sua vaga vai estar lá para você reassumir e ser ativo novamente na Prefeitura de Belém. Licença para prestação de serviço militar. Também pode exceder 2 anos, 24 meses. Quando ela terminar, você tem 30 dias sem remuneração para reassumir o cargo. Então, eu sou funcionário público, digamos que eu seja chamado para prestar o serviço militar, eu tenho direito a essa licença, que pode passar de 2 anos, e aí eu fui lá, me apresentei no serviço militar, prestei serviço, sei lá, por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, acabou a minha prestação de serviço militar, ou seja, eu fui dispensado da incorporação. Eu vou voltar para o meu cargo no Serviço Público de Belém, e assim que termina o meu vínculo com o serviço militar, eu tenho 30 dias para voltar para o meu cargo no Serviço Público Municipal. Licença para atividade política. Também pode ultrapassar os 2 anos, os 24 meses. É importante a gente saber a equivalência dessas datas, de meses para anos, porque a questão pode brincar com isso. Então, quem se candidata a algum cargo público eletivo, ou seja, você é vereador, você é deputado, quem se candidata a algum cargo desses, primeiramente, tem direito a uma licença a partir do momento que registra sua candidatura até o dia seguinte da eleição. Então, registrei minha candidatura, já estou concorrendo a um cargo, sei lá, deixa eu ver aqui, de vereador. Então, eu sou liberado para fazer minha campanha, para dedicar a minha campanha política. Teve a eleição, teve a votação, no dia seguinte à eleição eu preciso voltar para o meu cargo público, devo retornar da minha licença. Se eu fui eleito para o cargo, se eu ganhei a eleição, se eu fui eleito, eu volto para o meu cargo e espero até o momento de tomar a posse no cargo eletivo. Se eu perdi a eleição, vida que segue, na segunda-feira, no dia seguinte à eleição, eu já volto a trabalhar no meu cargo na prefeitura. Tá? Então, para atividade política, essa licença é permitida. Para atividade sindical, também pode exceder os 2 anos, e ela tem duração igual ao mandato. O que isso significa? Digamos que eu sou professor da rede municipal de Belém, certo? Estou lá, dou minhas aulas, e aí eu me candidato à eleição do Sintep, né, que é o órgão dos professores, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, no caso a sede de Belém. Digamos que eu me candidate a presidente do sindicato e eu ganho a eleição. Ou seja, agora eu vou ser um membro do sindicato. Eu tenho direito à licença que vai durar até o fim do meu mandato. Então eu vou sair do meu cargo de professor para exercer esse mandato no sindicato da qual eu fui eleito.
licença a título de prêmio por assiduidade e comportamento. Essa é a famosa licença prêmio, que é uma licença concedida ao funcionário que, olha só, que não falta o serviço, né? Que não tem nenhuma falta, ou seja, estão aí as condições para você tirar a licença prêmio. Não ter sofrido nenhuma penalidade disciplinar ou criminal, não ter se afastado do cargo, não ter faltado ao serviço de forma injustificada há mais de 6 dias durante o período. E olha só, a licença prêmio ela tem duração de 60 dias para cada 3 anos de trabalho ininterrupto. Então, se eu passei 3 anos trabalhando e eu não faltei, eu não me afastei do cargo, não sofri penalidade, eu tenho direito a 60 dias de licença. Então, a cada 3 anos de trabalho ininterrupto, eu tenho direito a 60 dias. Essa licença prêmio ela é acumulável, ou seja, eu posso acumular várias licenças e tirá-las aí, lembrando que eu só posso tirá-las a interesse da administração pública, não posso tirar a bem da minha vontade. Eu preciso marcar, preciso comunicar à administração pública e marcar o período em que eu vou tirar a licença. Licença para tratar de interesse particular. Ela tem duração de até 2 anos consecutivos e você não recebe nenhuma remuneração. Só poderá tirar outra depois de 2 anos do término da anterior. O que isso significa? Sou funcionário do município de Belém. Preciso resolver um problema em outro local. Ou preciso cuidar de um problema particular. Eu posso tirar uma licença de até 2 anos. Vou parar de trabalhar no município para resolver qualquer tipo de problema que seja, meu particular. Se é um assunto meu, não interessa a ninguém. Eu quero tirar essa licença. Você sai, mas você não recebe salário, tá? Depois de 2 anos, você tem que voltar para exercer as suas atividades. Ela termina. Posso tirar a licença de novo? Pode, mas você vai ter que esperar mais 2 anos para poder tirar outra. Então, tirei uma licença. A licença estourou os 2 anos. Eu voltei, comecei a trabalhar, quero tirar outra. Só posso tirar depois de 2 anos do meu retorno ao serviço. Tá? Então, preciso pagar 2 anos de serviço para poder tirar uma nova licença. Próximo tópico. Vamos falar das férias, as tão famosas férias, né? Como funcionam as férias do servidor municipal de acordo com o estatuto? Temos aí as condiçõezinhas aí. Vamos lá? Vamos conhecer? Primeiramente, basicamente todas as pessoas conhecem como funcionam as férias, porque todo trabalhador tem direito a elas, não só o servidor público. Então você tem as férias, corresponde a 30 dias por 12 meses de exercício. Então a cada 1 ano de trabalho, cada 12 meses, você tem direito a 30 dias de férias. Em casos excepcionais, você pode fracionar essas férias em 2 períodos de 15 dias, não mais do que isso, tá? O funcionário que opere direta e permanentemente com raio-x e substâncias radioativas terá obrigatoriamente 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação, ou seja, ele não pode acumular férias, ele tem que tirar os 20 dias a cada 6 meses. Tem as férias especiais do magistério, que corresponde a 45 dias, que são os 30 do mês de julho e os 15 referente ao início do ano, né, que é o chamado recesso.
É proibida a acumulação de férias, a não ser por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo de 2 anos consecutivos. Tá? Então você não pode acumular férias por mais de 2 anos. Ainda assim, essa acumulação é só se houver muita necessidade que isso aconteça. Para os efeitos de aposentadoria e adicional de tempo de serviço, contar-se-á em dobro o período de férias não gozadas. Então, se você não tirou férias, lá no final, para sua aposentadoria ou no adicional de tempo de serviço, conta o valor, conta o período dobrado, como uma forma de compensá-lo pelas férias que não foram tiradas. Mas aí, o funcionário ele vai ter que solicitar, e só após o deferimento da autoridade competente que ele vai poder tirar essas férias. Não serão interrompidas as férias em gozo. Ou seja, se você tirou as férias, você saiu de férias, ninguém mais pode perturbar você. Tá? A não ser que seja um motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo relevante de superior interesse público. Ou seja, só se for uma necessidade muito grande. Mas da feita que você tirou férias, você viajou lá para Mosqueiro, está lá no chapéu virado, ninguém tem direito de perturbar você para que você venha trabalhar, só depois que terminar o seu período de férias. Concessões. Então, olha só, as concessões elas são algumas coisinhas que o município dá ao seu servidor referente a algumas coisas. Olha só, eu tenho uma ressalva para fazer sobre um desses itens, tá? Importante. Quais são as concessões? O servidor ele tem direito a 1 dia de ausência para doar sangue, tá? E isso foi colocado no estatuto para incentivar, para estimular o servidor público a ser doador de sangue. Então, naquele dia que ele vai doar sangue, ele não precisa ir trabalhar. Oito dias de ausência para casamento e falecimento de familiares. Então, se você casou, você tem 8 dias aí de ausência do trabalho garantidas. Se morreu alguém da sua família, você também tem direito a 8 dias. Poderá ser concedido horário especial ao funcionário estudante de nível superior quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição sem prejuízo do exercício do cargo. Tá? Então, se você tem um servidor que ele é estudante de nível superior, se os horários forem incompatíveis, tá? Ele pode ter aí um horário especial enquanto ele estiver estudando, tá? Tem direito a isso. Será exigida a compensação de horários na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. Então, vai ter aí essa compensação. Qual é o adendo que eu quero fazer? É referente a essa ausência aí para doação de sangue. Existe uma lei que foi assinada pelo prefeito Edmilson Rodrigues na época, um então prefeito que agora é prefeito novamente, mas lá no seu primeiro mandato, em 1997, o prefeito Edmilson Rodrigues assinou uma lei que, agora eu não recordo se essa lei alterou esse item do estatuto, porque no documento que está no site da prefeitura não está essa alteração, tá? Ou se ela fez apenas aí um adendo. Então, olha só, o que diz essa lei? A Prefeitura de Belém concede 3 dias consecutivos ao funcionário que doa sangue, tá? Então, se você vai doar sangue, você tem direito àquele dia que você doou e a mais 2 dias como concessão, tá? Para estimular o servidor, as pessoas que são servidores públicos a doarem sangue, tá?
Eu vou procurar essa lei e eu prometo que eu vou fornecer para vocês assim que eu encontrar, tá? Que as leis municipais elas estão lá no site da prefeitura, mas estão ali espalhadas, mas eu vou procurar esta lei e vou fazer um pequeno vídeo mostrando para vocês, né, sobre essa alteração, tá? Mas um dia de ausência que estava previsto no estatuto se transforma em 3 dias a partir desta lei que faz essa alteração, tá, gente? Bom, então era isso. Ainda falta a parte disciplinar do estatuto que nós vamos apresentar na nossa próxima aula. Então não perca a nossa próxima aula sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Belém. Será a nossa segunda aula desta etapa do curso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, enviem no nosso chat, que será direcionado depois para os grupos. Tá, gente? Então ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço aí para vocês.